Olá, meus caros alunos, caras alunas. Hoje nós chegamos no último grupo de artrópoda, que são os crustáceos. Os crustáceos que são bem conhecidos pelos camarões, lagostas, siris e caranguejos, e existe toda uma diversidade pouco conhecida. Comparando com os outros grupos de artrópoda, principalmente aqueles bem diversos, os quelicerados e os insetos, os crustáceos eles são menos diversos, giram em torno de 60 a 70 mil espécies. Mas a diversidade corporal dos crustáceos é muito grande, tanto que existe uma certa até dificuldade de se padronizar a terminologia de estruturas morfológicas em geral, porque os grupos são bastante distintos. Então, aquela uniformidade corporal que a gente via nos Chelicerata, todos são cefalotórax e abdômen, nos insetos, que tem cabeça, tórax e abdômen, apesar das variações, principalmente no formato dos apêndices, em crustáceo a tagmose é bastante variada. Claro que a gente vai subdividir em grupos que têm uma uniformidade morfológica, mas quando a gente está falando do grupo inteiro de crustáceo, isso é bastante variado. Nós já vimos detalhes a respeito da filogenia de crustáceo em aula teórica, então não constitui um grupo monofilético, os insetos estão dentro do grande grupo chamado de crustáceo, pancrustácea, em outras palavras, existem grupos de crustáceos que são mais aparentados com os insetos do que com o restante dos crustáceos. Grosso modo, bem artificialmente, a gente separa crustáceo, como eu fiz em aula teórica, em malacóstruca e entomóstruca. Entomóstruca, entre aspas, porque é o restante dos crustáceos que não os malacóstrocos, que são os mais familiares. Bem, então, tomando os malacóstrocas como os animais mais didáticos, principalmente por eles serem mais familiares do público em geral, a gente começa com eles. Então, a gente faz um estudo do formato do corpo e dos apêndices do camarão, que é um animal bem fácil de entender, e a partir dele a gente vê as modificações dentro dos decápodas. Então, começamos com uma malacóstroca decápoda, o camarão, e aí a gente faz uma comparação ainda dentro de decápoda, que nós temos as lagostas, os siris, os caranguejos, os tatuís, enfim. Eles são mais ou menos separados nos animais que se assemelham a camarões, nos animais que se assemelham a lagostas e naqueles que se assemelham aos caranguejos. Bem, então aqui nós temos o camarão justamente como material que eu havia mencionado que a gente ia utilizar para mostrar aí o arranjo corporal geral dos malacóstroca, principalmente os decápodas, que é o que a gente tomou como exemplo. Então, o camarão, eles têm uma carapaça que recobre a cabeça e o cefalotórax. A gente consegue reconhecer a diferença entre a cabeça e o cefalotórax pelos apêndices que eles possuem. A gente vai estudar isso com mais detalhe. Uma região interessante é a câmara branquial, que a gente expõe se a gente levantar a carapaça. Então, todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, mais esbranquiçadas, que eu estou passando a pinça, são as brânquias, que são torácicas no caso dos decápodas. Então, ela é aberta, na região frontal e aqui embaixo, justamente para permitir a circulação de água. E aqui no abdômen, distendido, musculoso e distendido. Então, na cabeça nós vamos reconhecer 5 segmentos com seus respectivos pares de apêndice. O tórax são 8 segmentos e seus pares de apêndice. E aqui no abdômen a gente consegue ver com bastante clareza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. E aqui o último é o telson, que não é um segmento verdadeiro. Então, agora procedendo com a dissecção, eu vou usar uma pinça de ponta fina e uma tesoura de ponta fina para ir removendo cada um dos pares, vou remover um dos lados para a gente ter condições de estudar toda essa variação morfológica dos apêndices do camarão.
Nós vamos começar de trás para frente, porque como aqui na frente eles estão todos muito próximos, são muito pequenininhos, conforme a gente vai retirando os posteriores, a gente tem uma facilidade melhor de visualização. Então, começando aqui com os urópodes, a gente vai fazer dissecção cortando bem aqui na base do apêndice. E aqui nós temos o primeiro, na verdade o último, né? O primeiro que a gente dissecou, par de apêndice, que é o urópode. E aí a gente conta os 5 pares de pleópodes. Então nós temos 1, 2, 3, 4 e 5, eles são bem similares. Eu vou retirar um a um. Tendo dissecado, então, um lado de todos os pleópodes que estão dispostos aqui, a gente já vai ver com mais detalhe, eu vou proceder com a dissecção dos apêndices torácicos. Antes, vamos colocar eles num lugar adequado. Então, aqui nós retiramos os 5 pares de apêndices torácicos, chamados de pereópodes, que o animal usa para caminhar, e alguns deles, como por exemplo esses 3 primeiros anteriores, eles são quelados. Acho que dá para ver, né? Que eles têm uma pincinha. Eles têm uma variação de tamanho, e associados a eles a gente tem outras estruturas que a gente já vai ver em detalhe. Então, vamos colocar eles em local adequado e continuar com a nossa dissecção. Bem, agora a dissecção ficou um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais detalhista, porque os apêndices eles vão diminuindo de tamanho e vão ficando mais delicados. Bem, a partir de agora eu vou contar os 3 maxilípedes que eles já têm, são apêndices torácicos, né? Dedicados à alimentação, e eles já têm algumas diferenças bem significativas. Vamos lá. Então aqui nós temos, no foco, aí. Aqui nós temos então os 3 maxilípedes, apêndices torácicos, que são dedicados à alimentação, por isso que eles são diferentes assim morfologicamente. Agora então o que sobrou para a gente dissecar aqui são as peças bucais e as antenas, ou seja, apêndices da cabeça. Então quando eu comentei que a gente consegue diferenciar a cabeça de tórax através dos apêndices, o que eu estou segurando aqui é a maxila 2. Ou seja, o último apêndice da cabeça, e aqui onde eu estou com a pinça estava inserido o primeiro apêndice do tórax. Então essa é a divisão. Então vamos lá dissecar. A gente espera encontrar aqui 2 pares de maxila, né? Maxila 2, maxila 1 e as mandíbulas. Essas então são as 3 peças bucais do camarão. A maxila 2. A maxila 2 é uma estrutura interessante porque ela tem essa orelhinha, ó, essa aba, que é justamente o que faz o batimento para fazer a circulação de água, chamado de escafo gnatito, essa estrutura que a gente já vai ver mais em detalhe. E as mandíbulas, que vocês notaram que são mais duras, né, pela dificuldade na dissecção, que é justamente a mandíbula dos mandibulatas, né, que é o homólogo entre miriápodas, insectas e os crustáceos. E agora a gente vai dissecar os 2 pares de antena do animal. O segundo par de antena, já que a gente está indo de trás para frente, é esse aqui, ó,
aqui o ramo longo é um dos ramos e o outro é em formato de remo, que é isso aqui, ó. Então a gente tem que cortar na base dessa estrutura. Eu vou cortar esse que está quebrado, né? O flagelo principal está quebrado. E o primeiro par de antenas é esse que acomoda o olho. Tem até uma concavidadezinha onde o olho pedunculado fica acomodado. Vamos tirar ele bem pela base também. Então aqui a gente tem o camarão completamente dissecado, né? Os apêndices dissecados, e aqui os apêndices da cabeça. Então, agora no sentido antero-posterior, nós temos a antena 1, a antena 2, que é composta pelo flagelo longo e por esse ramo em formato de remo, né? De leme, e aqui as peças bucais, né? As as mandíbulas e os 2 pares de maxilas. Agora vamos ver em detalhe cada um deles. Então, ainda dentro desse primeiro material do roteiro de vocês, vamos ver alguns detalhes da dissecção do camarão. Então, aqui a separação em cabeça, tórax e abdômen. Eu comentei, né, que a carapaça cobre toda a cabeça e tórax, então a gente só consegue fazer a distinção através dos apêndices respectivos de cada tagma. Esses tagmas recebem o nome de céphalon, périon e pléon em malacóstroca. Isso eu já tinha adiantado para vocês também na aula teórica. Os 2 primeiros apêndices da cabeça são antênula e antena. Então, a antênula, que é a antena 1, birreme aqui na pontinha, e com essa concavidade aqui que acomoda os olhos pedunculados. A antena 2, ela tem um ramo que parece um leme, que de fato funciona como um leme, e o outro fino e comprido. No caso, esse aqui está quebrado, mas a gente consegue ver o ramo aqui, que é a antena mesmo do camarão com função sensorial. Ainda no céfalo, ainda na cabeça, a gente tem as 3 peças bucais, que também são impares, né? As mandíbulas, as maxílulas, ou maxila 1, e a maxila 2, ou somente maxila, que tem uma estrutura especial aí chamada de escafognatito, que está sublinhado aí, ó, no pontilhado. Essa estrutura fica bem aqui, ó, para dentro da carapaça. Ela bate, né, e faz o fluxo da água para trazer oxigênio para as brânquias. Então, o escafognatito, né, que seria o exopodito da maxila 2, ele tem essa função. Por isso que ele tem essa porção mais desenvolvida. Aqui a gente já passa para o tórax, para o périon. Os 3 primeiros apêndices dos 8 pares, né, os 3 primeiros pares, são torácicos, mas adaptados para a alimentação. Eles recebem o nome de maxilípide, né? Então, a gente chama maxilípide 1, maxilípide 2, maxilípide 3. O 3 é o mais indiferenciado, né? O 1 e o 2 são os mais morfologicamente distintos. E aí os 5 apêndices do tórax, chamados de pereópodes, formando, né, os 5 pares. No caso desses apêndices, eu não retirei tão na base assim, eu cortei um pouquinho para cima, então não veio a brânquia junto. A brânquia torácica, ela faz parte do apêndice, ela é o epipodito do apêndice. E aí uma outra estrutura desses apêndices, mais compridinha, que aí saiu aí nessa dissecção, é chamada de mastigobrânquia. Essa mastigobrânquia, ela serve para limpar as brânquias. Então, ela passa como se fosse uma escova, um pente entre os filamentos das brânquias. Esses apêndices eles são birremes, mas o ramo, o endopodito, ele é bem pequenininho. Ele é esse aqui que dá para ver com bastante nitidez. E os 3 primeiros pares de apêndices, mais anteriores, eles são quelados. Então, ele termina numa quela, numa pinça. E os outros 2 terminam num finalzinho único aqui. Aqui nós já estamos no pléon, então dos 6 segmentos do pléon, 5 portam os pares de pleiópodes, que são natatórios, né, dando a capacidade natatória ao camarão, claramente birremes, como a gente vê aqui.
E o último são os urópodes, que formam um leque caudal junto com o telson, né? Então, a natação de pleópodes e urópodes são distintas. Pleópodes é uma natação progressiva, né, para frente, que o animal faz, e os pleópodes é uma natação de fuga, que quando o animal contrai a musculatura do abdômen, ele se desloca para trás. A gente vê então o outro extremo morfológico que a gente vê em decápoda, que são os siris. E a gente vem com um videozinho. Bem, aqui nós temos dois exemplares de siri, um macho e uma fêmea, para a gente compreender então o formato do corpo desse animal. Então, diferente do camarão, a cabeça e o tórax são completamente fundidos. No camarão, apesar da carapaça, a gente consegue reconhecer o limite entre os dois. Então aqui a gente vê esse escudo, né, que cobre, que é referente à cabeça e tórax. O animal é bem achatado, ó, lateralmente, dorso-ventralmente, e no caso do siri tem esses espinhos laterais. A gente olhando ele de frente, a gente reconhece alguns apêndices da cabeça. Então bem aqui entre os olhos nós temos a antena 1, que é bem pequenininha, e um pouquinho para o lado a antena 2 e os olhos pedunculados. Então nessa região aqui, talvez não seja tão fácil assim de observar, são as antenas. Aqui a gente tem então apêndices do tórax e apêndices da cabeça. Vamos ver com um pouquinho mais de cuidado para a gente compreender aqui toda a tagmose. Então, considerando que esse é o último segmento do tórax, o que eu estou segurando aqui é o último par de apêndices do tórax. E aí nós vamos reconhecer 5 pares, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso que eles estão chamados de decápodas, né? Que tem esses 5 pares. O último, no caso do siri, é transformado num remo e o primeiro é transformado em quela. Tratando-se de uma lacóstroca, então existem mais 3 segmentos do tórax com apêndices. E eles são modificados para alimentação, portanto são chamados de maxilípedes. Então nós temos o maxilípede 1, que é esse que fecha aqui a boquinha do siri, o maxilípede 2 e o maxilípede 3 lá no meio. O que vocês estão vendo aqui, ó, com o ápice mais esbranquiçado, é a mandíbula do animal. Então dentro aqui ainda, ó, de todas essas pecinhas que tem, a gente ainda vai encontrar 2 maxilas, né? A maxila 2 e a maxila 1. Então, assim como o camarão é um pouquinho mais difícil, né? Pelas pecinhas estarem todas encaixadas aqui, cada segmento do corpo porta um par de apêndices e eles são altamente especializados, né? Vocês viram as antenas, né? Então, desde a antena até onde eu estou segurando aqui, existe mandíbula, maxila 1, maxila 2... e os 3 maxilípedes, sendo que esse aqui é o terceiro. E os 5 pares restantes são esses daqui. E aí, no caso do siri, é uma fêmea, né? Existem esses 5 pares de pleópodes. Esses bichos aqui é só para demonstrar o dimorfismo sexual em camarões e em siris. Em siri é muito fácil, né? Porque a gente tem o formato do abdômen que fica voltado aqui embaixo. O abdômen desse animal aqui está quebrado, a pontinha, então a gente tem um outro siri aqui para mostrar como que é o abdômen do macho, que ele é mais afilado do que da fêmea. Tá? Então da fêmea é mais largo e do macho é mais afilado. Abrindo-se o abdômen, né, expondo os apêndices que a gente tem no abdômen, na fêmea a gente vê 5 pares desses pleópodes mais filamentosos que o animal usa para segurar os ovos. Elas incubam os ovos. E as aberturas genitais vocês conseguem ver nessas 2 marquinhas aqui. São 2 orifícios que ficam aqui no externo do tórax. O macho, por sua vez, além de ter o abdômen mais delgado,
mais afilado, quando a gente abre o abdômen, a gente reconhece 2 pares de apêndice. Um par é bem reduzido, impossível demonstrar aqui com detalhamento, mas o outro dá para ver aqui, ó, ele é comprido e fininho, que são chamados de gonópodes, que servem para fazer a transferência de espermatozoides para a fêmea. Nos camarões não tem essa diferença no abdômen. O que nós vemos é, no macho, uma estrutura chamada de petasma, que está bem aqui, ó. Aqui eu estou segurando o primeiro par de pleópodes do abdômen e cada um deles tem uma abinha aqui para frente, ó, que é isso aqui, ó. Isso é o aparelho copulatório do macho. Na fêmea, o que nós vemos? Os primeiros pleópodes, o primeiro par de pleópodes não possui a estrutura, ó, eles são livres, né? Dá para ver direitinho aqui, ó. E bem aqui, entre as últimas pernas do tórax, tem essa placa, tanto que as pernas são até mais afastadas umas das outras, essa placa que é justamente a abertura genital. Se a gente comparar os dois lado a lado, o macho não possui aquela plaquinha. E aí agora, depois de ter visto, né, os camarões e os siris, né, 2 extremos morfológicos aí dentro de Decápoda, a gente vê uma variedade dos exemplares que a gente tem na nossa coleção. Temos aqui uma bela diversidade de decápodas, né, de malacóstrocas decápodas, que são aí os conhecidos camarões, lagostas, siris e caranguejos, e tem mais outros 2 bichinhos aqui que alguns de vocês não devem conhecer. Então nós temos os decápodas que se parecem com camarões, que tem o corpo achatado lateralmente, né? Então o animal tem o corpo bastante achatado, e os pleópodes desenvolvidos para natação. Esses animais aqui, apesar de serem bentônicos, eles têm uma capacidade de natação maior do que esses outros decápodas aqui. E aí nós vamos para o grupo das lagostas, que é mais achatado dorso-ventralmente, e são animais mais bentônicos. Esses animais não são nadadores. A lagosta, ela tem a capacidade de contrair o abdômen e fazer uma natação para trás, uma natação de fuga, semelhante aos camarões, mas não tem a mesma capacidade de nadar. Tanto que os pleópodes, os apêndices aqui do abdômen, não são adaptados para natação, e sim para a fêmea segurar os ovos. E aqui nós temos siris e caranguejos, que são bem mais achatados, vou pegar o siri aqui como exemplo, são bem mais achatados, dorso-ventralmente, são animais bentônicos que andam no fundo, tanto siri e caranguejo, com as suas particularidades. E é interessante que esse abdômen, que é longo, musculoso e distendido aqui nos camarões, ele é pouco desenvolvido e fica encaixado aqui embaixo do cefalotórax desses bichos. Aqui, ó, que eu consegui abrir e a gente consegue ver os pleópodes. Tem diferença entre macho e fêmea, já vou entrar em detalhes, mas a partir, então a evolução aqui dos decápodas é a partir de um corpo cujo abdômen é longo e distendido, como nos camarões, a evolução se direcionou para a redução do abdômen e o dobramento dele aqui para baixo. Como que a gente sabe que esse estado aqui é o primitivo dentro de Decápoda, né? Passando pelo intermediário da lagosta e chegando aqui nos siris e caranguejos. A gente tem que olhar para o grupo externo, e o grupo externo desse bicho são os Euphasiaceae, que são os crio. Aqui tem um exemplar de crio, ele está nessa plaquinha de Petri porque ele é bem frágil, mas ele tem esse formato de camarão, que é o abdômen longo, distendido, e
com uma grande capacidade de natação. A gente já vai ver mais detalhe do crio, mas isso aqui era só para mostrar que, olhando para o grupo externo, a gente consegue inferir que o formato do camarão, com esse abdômen longo e distendido, um animal, um bom nadador, seria então a forma primitiva. Esses outros dois grupos aqui, a gente tem um tatuí, que é bastante comum no litoral, e aqui a gente tem uma égla, que é um decápodazinha comum em água doce. Esses dois animais aqui, tanto o tatuí como a égla, eles são um intermediário entre um abdômen totalmente distendido como o camarão e a lagosta. A lagosta é um pouquinho curvadinho, mas ainda é bastante desenvolvido e distendido. Então, desse estado para o estado do siri do caranguejo, tem esses estágios intermediários em que o dobramento do abdômen ele é parcial. Tanto que, se a gente olhar dorsalmente, a gente vê uma parte do abdômen, né, aqui é a região anterior e aqui é a região posterior, a gente vê parte do abdômen e ele se dobra aqui embaixo. Então, esses são os estados intermediários dessa provável evolução aí dentro de Decápoda. Bem, dois representantes de Decápoda que estavam nessa grande comparação merecem destaque por eles serem menos conhecidos. Esses aí são os tatuís. Então, aqui a gente tem uma imagem do dorso, né? A região anterior, posterior, dorso, ventre e lateral, né? Sendo que aqui é a região anterior e aqui é a região posterior. Esses animais eles ficam enterrados na areia, naquela região muito próxima à água, e eles são animais filtradores. Eles possuem aqui uma grande carapaça que reveste tórax e abdômen, e o abdômen, cabeça e tórax, e o abdômen ele fica parcialmente dobrado, essa parte pontiaguda, né, para debaixo do tórax do animal. E a gente tem as églas, que são esses decapodazinhas, são marinhos, mas também ocorrem em água doce, que a gente consegue perceber melhor, né? A região anterior, que seria o primeiro periópode, né, em formato de quela, e aqui também o abdômen parcialmente dobrado para debaixo do tórax. Esse animal é um decápoda, né? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Desculpa, 1, 2, 3, 4 apêndices, né? Começando aqui pela concha. E o quinto, ele fica escondidinho aqui, ó, bem aqui, ó, para dentro, por debaixo do abdômen, quando ele fica dobrado. Então, é um decápoda, mas a gente não consegue reconhecer prontamente esses 5 pares de periópodes. Ainda dentro de Malacóstruca, a gente vê o grupo dos crio, que são proximamente relacionados aos decápodas, que são os Euphasiaceae, os crios que são conhecidos como alimento de baleia. E aí a gente vê ainda isópodas e anfípodas. Os isópodas são as baratas da praia, os tatuzinhos de jardim. E aí a gente também vê os estomatópodas, que são as tamarutacas. E depois a gente passa para os entomóstrocas. Então agora a gente vê aí o primeiro representante fora de Decápoda, né, os Euphasiaceae, que são os mais próximos de Decápoda, que são os crio. O crio tem esse jeitão mesmo de camarão, né, com o abdômen desenvolvido e distendido. Eles são principalmente caracterizados pelas brânquias expostas, né? Então a carapaça é curta, de tal forma que a gente consegue enxergar as brânquias voltadas para fora, que são brânquias torácicas, também são epipoditos dos periópodes. Eles são animais filtradores. Esses apêndices, né, um dos ramos fica desenvolvido lá para frente, formando uma espécie de uma cesta com que o animal filtra organismos planctônicos, e um outro ramo que é mais curtinho, que fica curvadinho aqui, que a gente reconhece o olho e um dos pares de antenas. Esses animais são bons nadadores, vivem em grandes agregações, né, chamadas de cardumes, aí servem, é uma boa biomassa e servem para
alimentar diversos animais, inclusive grandes vertebrados. Esses pleópodes são natatórios também, e o urópode fazendo o leque caudal muito similar ao corpo dos camarões. É muito comum esses crios, né, os Euphasiaceae, possuírem fotóforos, que é a produção de luz. Eles têm produção de bioluminescência, então, grande parte das espécies. Agora nós passamos para os isópodas. Os isópodas, nós temos 3 representantes aqui na nossa coleção. Essa foto foi retirada de um artigo, né? E esses são representantes que a gente tem aqui na nossa coleção. Então nós temos a barata da praia, que apesar do nome é um crustáceo, não um inseto. O tatuzinho de jardim, que a barata da praia que fica em costão rochoso, né? Muito comum, costão rochoso. O tatuzinho de jardim, que é comum em qualquer residência. E o que eu chamei aqui de isópoda marinho, que tem uma boa parcela de animais parasitas, alguns de vida livre, mas alguns parasitas de boca de peixe. Então, ventralmente aqui no tatuzinho, a gente consegue reconhecer céfalon, périon e pléon, cabeça, tórax e abdômen. Os periópodes são muito similares, daí o nome isópoda, e eles são em 7 pares. O 8º, na verdade, seria o primeiro, né? Apêndice torácico, ele é um maxilípede. Olha aqui embaixo, esse maxilípede é um apêndice torácico adaptado para alimentação, então ele é bem diferente, mais voltado perto da boca. Esse maxilípede está rebatido, né? Se ele ficar acomodadinho, ele fica fechando aqui a boca do bicho. E para frente, na verdade abaixo, né? Mas para frente, anteriormente, a gente reconhece maxila 2, na verdade, né? A maxílula, que é essa menorzinha aqui, e a mandíbula, que é bem desenvolvida aqui, ó. Tá? As antenas, geralmente em isópoda, a antena 1 é reduzida, é só um cotoquinho bem pequenininho, e a antena 2 é a que a gente vê com mais clareza, mais desenvolvida. No abdômen estão as estruturas respiratórias. O tatuzinho é um animal terrestre, ainda que dependa muito de umidade, ele vive na terra. E para isso ele conta com as pseudotraqueias, que são estruturas presentes no pleópodes, para esses bichos conseguirem respirar. Mas ainda depende de umidade, importante que se diga. Nas formas aquáticas, os pleópodes têm brânquias, que servem para respirar na água, e o isópoda marinho, eles possuem os urópodes, que têm uma certa função aí na locomoção natatória. É interessante que os isópodas, assim como o próximo grupo que a gente vai ver, os anfípodas, eles possuem uma estrutura chamada de marsúpio. Na verdade, é uma cavidade, né, uma bolsa que eles têm para a incubação dos ovos, marsúpio aí, entre aspas, fazendo a comparação com os mamíferos marsupiais. Essas placas, elas ficam mais evidentes assim, ó. Eu circulei aqui, pontilhei, né, as placas, e nessa foto aqui do lado elas estão mais soltas. Essas placas são chamadas de ostegitos. Elas são os endopoditos dos periópodes, das pernas torácicas. E elas, amplas assim, uma sobrepondo a outra, ela forma essa câmara, né? Então, o ventre do animal, nessa câmara fica entre o ventre do animal, e essas placas é justamente aí que tem incubação de ovos, daí o nome de marsúpio. E aqui os parentes aí dos isópodas são os anfípodas, são animais muito comuns marinhos, em profundidades, mais litorâneos, também no ambiente doce, em lagos continentais, e no ambiente terrestre, em folhiço, bem úmido, em mata úmida, eles são relativamente bem abundantes. Esse primeiro é do gênero Caprella, como está aí no roteiro de vocês, é o animal que a gente tem no roteiro de vocês, a gente consegue reconhecer aqui toda a tagmose. Os 2 primeiros periópodes são chamados de gnatópodes, que são raptoriais. Eles possuem 2 parzinhos de brânquias nos outros segmentos do tórax. E as últimas pernas, né, os últimos segmentos do périon, são adaptadas para agarrar em filamentos, em alga, em quinidários, enfim. Esse animal ele fica agarrado, né, com a própria corrente d'água, ele pode ser balançado para lá e para cá, e ele fica à procura aí de micro-organismos para se alimentar, né, para capturar com os gnatópodes e se alimentar.
Aqui um destaque das pernas posteriores, são adaptadas para agarrar, semiqueladas. E aqui os dois gnatópodes, né? O maiorzão, que é o segundo par, e o primeiro, um pouco menos desenvolvido. Aqui a gente consegue ver as antenas, né? Os dois pares de antenas da cabeça. Esses anfípodas também, né? Bem diferentes da caprela, eles têm a biologia bastante diferente, eles têm os periópodes adaptados para saltar, são animais saltadores. E também possuem os gnatópodes para predação. Então esse animal ele não fica enterrado, né? Ele fica no assoalho, né? Apoiado no próprio substrato ou no meio de alga, né? No meio de todos aqueles filamentos e matéria que tem em costão rochoso, por exemplo. Uma característica diagnóstica de anfípoda, que eu precisei destacar aqui para ver com mais precisão, são essas placas coxais. Então, o que está destacado em vermelho é o segmento do corpo, e essas placas coxais são essas plaquinhas que ficam grudadas nas coxas, que dão aí essa impressão do bicho ser mais achatado lateralmente. E como um parente aí dos isópodas, né, eles também têm o marsúpio, eles também têm os oostegitos, formando essa câmara incubadora de ovos, e aqui uma mamãe com os ovos sendo incubados nessa cavidade. Agora a gente passa para o nosso último malacóstroca, que são as tamarutacas, né, representantes da ordem Stomatópoda, e a gente vê um vídeo explicativo com a manipulação do exemplar. Esse animal que nós temos aqui é conhecida como tamarutaca, é um representante de malacóstroca, porém do grupo Hoplocárida. Então, as tamarutacas, ela tem a divisão do corpo em cabeça, tórax e abdômen, só que a carapaça, que no caso dos decápodas cobre todo o tórax, no caso da tamarutaca, metade do tórax fica exposto e isso dá uma mobilidade maior para o animal. Elas possuem o segundo par de maxilípede, que é justamente o apêndice raptorial, e somado a ele existem outros maxilípedes que podem ser reconhecidos aqui. Então todos esses que têm essas garrinhas aqui, ó, eles também são maxilípedes. Um é altamente modificado em raptorial e os outros para manipulação do alimento. Então aqui nós temos 5 pares de maxilípedes e 3 pares de pernas, né, de pereópodes, usados para locomoção, que são esses 3 aqui. A gente consegue ver a inserção dos 3. Aqui nós temos o abdômen do animal e os pleópodes. Então os pleópodes são natatórios, né, em formato de remo, de nadadeira. E associado a eles, a gente vê essa parte mais beijinha, parece uma esponjinha, ó, aqui dá para ver melhor, são as brânquias. Então, o metabolismo desse animal, que é bastante acelerado, depende então das trocas gasosas dessas brânquias. Então, conforme o animal nada, né, que ele bate os pleópodes, ele também vai batendo as brânquias. Ó, conforme eu vou levantando os pleópodes, vai aparecendo as branquiazinhas. E aqui no final do abdômen, a gente tem os urópodes, birremes, né? Claramente birremes, ó, que estão no último segmento do abdômen, o último segmento é esse que eu estou com o dedo em cima, e junto com o telson, que é toda essa placa, forma a estrutura chamada de leque caudal. Esse animal, então, é bastante ativo, nada com o batimento dos pleópodes e do leque caudal, e as pernas raptoriais, né, o maxilípede, segundo par de maxilípede, como as pernas raptoriais que caracterizam a tamarutaca. Saímos da uniformidade corporal dos malacóstrocas e entramos agora no grupo dos entomóstrocas. Vai aparecer o resuminho aí para vocês. Estão incluídos aí os cefalocáridas e remipídeas, que são animais raros, pouco diversos, restritos a alguns tipos de ambiente. Nós não temos esses representantes aqui.
A gente vê um representante de maxilópoda, que são as cracas e as lepas, que são animais altamente modificados, uma extrema redução no número de segmentos no corpo, e no caso das cracas e das lepas, são animais sésseis, eles se fixam no substrato consolidado. O nosso representante de branquiópoda, que seria o quarto grupo aí dentro de Entomóstroca, são as artêmias. As artêmias são conhecidas de aquaristas em geral porque são usadas como alimento vivo de peixe. Elas podem ser compradas vivas, elas são vendidas congeladas em lojas de aquário. E existe uma forma de resistência das artêmias, não só das artêmias, mas dos branquiópodas em geral, que são ovos ressecados, que uma vez reidratados, eles eclodem numa larva náuplio para se transformarem no animal adulto. Então, numa loja de aquário se vendem esses ovos de alta eclosão, que é o nome que eles recebem, como fornecimento de alimento vivo. Então, vamos agora para o estudo das artêmias, dos maxilópodas, né, as cracas e lepas, e depois as artêmias. Então, como já esclarecido, o nosso primeiro exemplar de Entomóstroca são os cirripídeas, né, que são as lepas e as cracas. Primeiro vamos ver as lepas, né, o gênero lepas que a gente tem na coleção, que inclusive está no manual de aula prática. Então o animal ele tem esse aspecto meio de molusco, né, porque o exoesqueleto são justamente essas placas que envolvem todo o corpo do animal. Então, se a gente retirar essas placas, a gente vê o corpinho aqui, né, a parte mole do bicho aqui dentro, a gente já vai entrar em detalhes. Mas as lepas, elas têm o corpo separado em duas porções que a gente reconhece, né, o pedúnculo que fica aderido, né, no substrato, e o capítulo que tem essas placas e o corpo do animal. É interessante que o pedúnculo ele é uma modificação da região anterior, da região pré-oral do bicho, que se adapta para essa função. Tanto que já foram encontrados vestígios aí de antenas nessa região, porque justamente é essa região anterior. Então, o corpo do bicho é essa região anterior, a região posterior fica voltada para essa parte aqui. Vocês podem perceber que essas pernas, são as pernas torácicas, estão voltadas para cima, então essa é a região dorsal e aqui ventral. Então, essa face que a gente está vendo do corpo do bicho, essa lateral é a lateral direita do animal. Tá? Essas placas elas recebem nomes, né? Tergo, escudos e carenas. E aqui nessa articulação entre tergo e escudo, o animal coloca as pernas torácicas para fora, que são chamadas de cirros, que tem a função de filtrar, né? Batimento ciliar, corrente d'água e o material em suspensão, caracterizando a filtração. A parte mole, né, o animal propriamente dito, ele está em detalhe aqui. Aqui foi tirado aquelas placas e aqui ele foi tirado completamente. Então a gente reconhece aí os apêndices torácicos, birremes, né, que servem para filtração. Então o animal pode expor ou recolher conforme o interesse. As peças bucais, mandíbula, maxílula e maxila. Então, toda essa face aqui é a face ventral, né? Ventre e dorso. O animal está como se tivesse de ponta cabeça. E aqui uma musculatura adutora, que também é modificação da região anterior, que serve para fechar aquelas placas quando o bicho assim desejar. Bem, então o segundo grupo de cirripídea que a gente tem são as cracas, né, o gênero Balanus, que são mais conhecidos, né? Eles têm essa carinha aí, eles formam agregações, são sésseis e se fixam nas mais diversas superfícies, né, no corpo, sobre o corpo de outros animais, outros vertebrados, em fundo de embarcação, né, em qualquer tipo de construção aí. Eles têm acesso. E costão rochoso, obviamente, o ambiente natural. Então, o escudo e o tergo, né, eles também estão presentes aqui, eles se articulam, por aqui que saem os cirros, só que a carena envolve agora todo o corpo do animal. Tanto que aqui ó, dá para ver até que a carena está vazia, né, não tem o bicho aqui dentro. Se a gente vê lateralmente, né, tergo e escudo, essa é a posição que o animal fica aqui dentro, né, ele foi retirado, foi dissecado, você consegue perceber que os músculos estão todos quebrados, né? Aqui a gente tem aqui os apêndices torácicos, chamados de cirros, similar ao que eu mencionei
para as lepas, as peças bucais, mandíbula, maxílula e maxila, e o músculo adutor, que é também transformação da região pré-oral. Então vamos lá. Região anterior, região posterior. Também inclinado, assim, né? Região anterior, região posterior, dorso e ventre. Então essa face que a gente está vendo é o lado direito do animal. E aqui restou uma musculatura adutora, né? Provavelmente essas fibras musculares que trabalhavam aqui com esse músculo que promove justamente a abertura e fechamento dessas placas. Finalmente, então, nós temos as artêmias, que é o nosso representante de branquiópoda, a última classe que a gente vê de crustáceo. Aí esse é um exemplar de artêmia, que é bastante comum, vende em loja de aquário, né, ou vivo, ou os ovinhos para eclosão, como eu expliquei anteriormente. A tagmose, bem evidente, cabeça, tórax e abdômen. O tórax com os apêndices torácicos do tipo filopódio. É um animal que nada, é um animal nadador, e conforme ele vai batendo esses apêndices filopódio, ele cria uma corrente d'água que percorre aqui o ventre do animal. Esse ventre, chamado de sulco alimentar, que é justamente a região que fica entre os apêndices torácicos, produz um muco, e tudo que está em suspensão, que acaba vindo com essa corrente, fica preso nesse muco que o animal se alimenta posteriormente. O macho apresenta um dimorfismo evidente, que é a antena 2 desenvolvida, com a qual ele segura a fêmea na hora da cópula para fecundação. Transferência de esperma, né, e posterior fecundação. Então aqui é o pênis do animal, né, esse é o macho, também os apêndices filopódio, e a fêmea desenvolve um saco ovígero, que no primeiro exemplar dá para ver com mais clareza. Aqui, ó, os ovinhos se desenvolvendo aqui no abdômen do animal depois de fecundado.